Nós temos muito mais câncer entre mulheres, em especial de câncer de mama, que tem a ver com negação da sexualidade, um monte de outras coisas que não vai dar tempo de a gente falar. Mas nós temos muitas mulheres que vão fazer esta contenção emocional por conta de uma aparência, para que o lar mantenha-se em paz. Mas não é a paz do Cristo, é a paz da aparência, para que a gente tenha a sensação de que o nosso lar é equilibrado, de que as coisas dão certo. Eu digo, meu filho não discuta. Mas eu não estou preocupado em entender como que está o meu filho, como que está o seu desenvolvimento psicológico, como que ele está lidando com aquela raiva, o que está acontecendo dentro dele. Eu estou preocupado de que não discuta porque eu acho que vai ter desequilíbrio se tiver bate-boca dentro de casa. Mas aquele filho que agora não pôde discutir com o pai, porque ele estava vivendo uma situação de opressão e ter que aceitar algo que ele não gostava, ele vai guardar essa revolta dentro dele. Ele vai levar para o seu quarto, ele vai adormecer, vai viver um ambiente de perturbação. E nós vamos ter uma perturbação, mas silenciosa. E se tiver aparente, bonito, onde as famílias, as pessoas olham de meu Deus, que família harmônica, que coisa equilibrada, a gente fica com a sensação de que está tudo bonito. Então, eu não expresso a agressividade, mas ela não deixou de existir dentro de mim. Nós vivemos muito disso em relação aos nossos pais, de só olhar, a gente já ficava em silêncio e já continha, sabia que tinha alguma coisa de errado. E isso não resolveu a nossa agressividade. E aí nós temos essa geração dos 40, 60 anos, com um monte de câncer, com um monte de problemas físicos e emocionais, mas com uma ordem aparentemente super equilibrada. Vocês estão entendendo onde que eu estou chegando? Você queria falar alguma coisa? Não, a minha curiosidade a respeito do câncer, quer dizer que você afirma nessa sua teoria, eu cheguei recentemente, não peguei a palestra do Não é problema. mas você afirma que razões externas, depressões, problemas mal resolvidos, insatisfações exteriores, podem afetar o seu sistema imunológico a ponto de você contrair um câncer. Por que você disse que essas coisas são externas? Primeiro, para entender o teu raciocínio. Bom, porque são fatores externos, né? O que me leva a uma depressão, o que me leva a um aborrecimento, o que me leva a uma insatisfação comigo mesmo, o que você diz, sair do que eu sou e tentar construir algo para mostrar a uma sociedade, isso pode me gerar uma infelicidade, algo... Então eu fiquei assim um pouco em dúvida. Tá, mas então deixa eu tentar me explicar um pouco melhor, para daí a gente ver se consegue chegar num denominador comum. Sim. Primeiro, a gente não vai pensar que isso são fatores externos, porque o mesmo elemento que gera uma animosidade numa pessoa não gera em outra. Por exemplo, eu tenho um vizinho com um som alto. Tem alguém que vai se desequilibrar com o vizinho, que todo dia vai xingar o vizinho, maldizer, porque esse inferno, esse vizinho que deixa som alto, que qualquer coisa assim. E tem outras pessoas que vão conviver bem com o barulho do vizinho com som alto. Tem mães que têm filhos hiperativos e vão enlouquecer com o filho hiperativo, porque aquele menino não para, porque ele quer me enlouquecer, porque ele faz tudo para me tirar do sério, o que Deus quer com isso e tal. E tem outras mães que vão administrar muito bem aquela criança com hiperatividade. Tem pessoas que vão destruir a sua vida quando vivem uma separação ou quando vivem uma traição. E tem outras pessoas que vão se tornar melhores nas relações quando vivem uma separação, uma traição. Então nós não acreditamos que são elementos externos. Nós acreditamos que são estímulos externos. Mas a forma como eu vou viver essas experiências, se de maneira exitosa ou uma derrocada emocional, ela depende dos elementos pessoais, né? Para que a gente tenha essas doenças, seja depressão, o câncer ou tudo mais, antes disso há os elementos genéticos. Há uma programação reencarnatória, aonde o espírito vai selecionar o espermatozoide, o óvulo, todos os elementos que compõem a formação do corpo e que vão gerar aquilo que no estudo da genética se chama de uma predisposição a. Então nós entendemos que existe o corpo físico, existe uma predisposição, mas que o elemento determinante é o espírito. E que se não existir estas dificuldades na dimensão espiritual, elas não se materializam no corpo físico. Então existem vários elementos que compõem um quadro de uma pessoa que desenvolve um câncer, senão a gente seria muito determinista, né? Nem todas as pessoas que guardam mágoas, elas vão desenvolver um câncer.
Há pessoas que guardam muitas mágoas e não vão desenvolver. Porque não existe o elemento genético, não existe o componente psicológico, não existem. Então é um somatório de vários elementos que convergem para. Mas a psicologia psicossomática, a psicossomática que fala do componente emocional influenciando no corpo físico, ela vai dizer que todas as doenças físicas têm um componente emocional. Ela não vai dizer que a causa é sempre emocional, mas que tem um elemento emocional. E que, em especial, nos casos do câncer, o principal elemento emocional é a mágoa. A agressividade contida. Mágoa e agressividade contida é a mesma coisa. Nós temos a raiva, e Joana de Anjos vai dizer que a raiva não extravasada é o ressentimento, ou o que a gente chama de mágoa. E não entenda não extravasado como explodir. Porque o sujeito daí não faz um câncer, porque ele não colocou as suas raivas para fora, mas morre do coração. Morre com AVC, faz um outro tipo de problema, né? Então nós vamos entender um somatório de elementos que convergem para, e independente da visão espírita, a psicossomática vai dizer que existem algumas estruturas de personalidade que vão gerar alguns tipos de problemas mais comuns. Por exemplo, problemas de pele, e tem muitas relações com a agressividade e a sexualidade contidas. Eu lembro de uma paciente que ela coçava a ponto de fazer feridas na pele, e quando tinha uma camiseta, uma blusa, grudava na pele, misturava com aquele plasma, uma coisa horrorosa, e aquilo ali era um dano enorme, e não tinha mais medicação que pudesse dar, porque existem alguns elementos químicos que tinham um limite para o corpo dela, e a médica dizia, não tem mais, não pode te dar mais dessa dosagem ali. E aí ela foi procurar a psicoterapia. E aí como, né, nós já temos algum conhecimento a respeito disso, vai para lá, vai para cá, em algum pouco tempo ela começou a entrar em contato com a sua agressividade, com a sua sexualidade. Era uma menina homossexual, então fazia uma restrição grande da sua sexualidade, num ambiente religioso, espírita, Deus o livre, né, falar esse negócio de homossexualidade, perturbação dessa gente, por conta dos preconceitos e tudo mais. E aí quando ela começou a entrar em contato com a sua sexualidade e com a agressividade, foi um processo interessantíssimo, porque ela foi entrando em contato com os dois temas. Por quê? Ela ficava com raiva da sua família por não conseguir entrar em contato com a sua sexualidade. Então os dois temas estavam juntos ali. Ela tinha uma agressividade muito contida em relação à sua família, por conta da forma como foi educada e tudo. Na medida que ela conseguiu se posicionar um tanto, na medida que ela conseguiu dizer não, na medida que ela conseguia dizer para a família, ó, vocês pensam desse jeito, mas eu penso de um jeito diferente, eu organizei a minha vida de um jeito diferente, eu sou de um jeito diferente, e ter espaço para construir quem ela é, as feridas vão diminuindo, sem qualquer tipo de medicação. Então, isso são as comprovações que a psicossomática tem, porque na medida que nós vamos equilibrando as nossas emoções, os sintomas vão diminuindo. E essa é a melhor comprovação que a gente tem do quanto aqueles sintomas estavam relacionados aos componentes emocionais. E de tempos em tempos ela entra em contato comigo para dizer, Marlon, quando as feridas começam, a vontade de coçar começa a aparecer, eu já sou obrigada a pensar que existem algumas raivas que estão acumuladas e que eu não estou sabendo lidar. E aí ela faz alguns exercícios de reflexão, de introspecção, e ela me diz que invariavelmente ela chega em algumas situações no trabalho, alguma coisa que não está fácil dela lidar, e na medida que ela consegue lidar, as coceiras vão diminuindo. Então, como algo extraordinário. Isso é autodescobrimento. A gente quer uma medicação que venha de fora para dentro, uma pomada, um remédio, um antidepressivo, um negócio que resolva o meu problema, como se os nossos problemas viessem de fora para dentro. E o que a psicologia nos convida é um movimento de dentro para fora. Não somos contra a medicação, obviamente que não. Mas que a medicação venha acompanhada de um processo de autodescobrimento, porque senão ela em si não trata da alma. A medicação não é remédio para a alma. A medicação, a alopatia, ela contém os sintomas, mas é preciso que a alma se transforme para que não exista mais aquela expressão sintomática. Faz sentido isso que eu te falei? Sim, faz sentido. Mas foi um exemplo, uma citação, por exemplo, uma situação que eu vivi, então me fez... A questão eu coloquei para mim mesmo. Não quis questionar você, foi uma questão que eu coloquei para mim mesmo.
Interessante. E aí é muito difícil a gente entrar em contato com os conteúdos do nosso inconsciente. Isso eu queria trazer para vocês, só me dá mais um minuto, porque o processo de se conhecer, ele não é algo simples. Veja a analogia que Joana de Ângeles faz no mesmo livro, O Homem Integral, capítulo 1. Ela vai dizer que o autodescobrimento é um parto impondo coragem aos homens. Alguém aqui fez parto normal, sem anestesia? Dá para descrever um pouquinho assim, o que é um parto normal sem anestesia? Eu tinha uma senhora que ela dizia assim, vulgar a pessoa, né? Mas ela dizia, a minha sensação era que eu estava expelindo um tijolo, um negócio assim, que ia me matar de tanta dor que ela sentiu e aquele mal-estar. Eu digo, meu Deus do céu, o que deve ser isso? E aí eu achei interessantíssimo Joana de Ângeles usar essa analogia de um parto, porque ela não diz um parto com anestesia local, com anestesia não sei o quê. Ela só diz um parto, impondo coragem. Então nós estamos falando de um processo que é muito doloroso, que exige um esforço grande do sujeito para que ele possa se descobrir. Porque a nossa tendência egóica é negar, é mentir para nós mesmos. E às vezes o mundo jogando na nossa cara, a gente nega mesmo assim. Então quando ela diz que é um parto impondo coragem, ela está dizendo que autodescobrimento não é uma coisa assim de que eu ouço uma palestra, eu leio um livro e digo, nossa senhora, é isso mesmo, eu sou uma pessoa muito ressentida. Não é assim. Para que eu descubra que há ressentimento dentro de mim, vai dar muito trabalho. Porque as coisas que nós conseguimos acessar facilmente, elas não estão no inconsciente. Elas já são facilmente acessadas. Elas não fazem parte do nosso conteúdo sombrio. Quando nós estamos fazendo grupos de autodescobrimento lá no Brasil, eu brinco com o pessoal assim, lista todos os seus defeitos. Ai, pessoa, lista. Um monte, né? Alguns conseguem listar um monte, né? Não fica com aquela coisa de defeito, eu sou perfeccionista, eu sou exigente, né? Pelo amor de Deus, isso aí não é defeito, né? Ou é defeito, mas nada que mereça, né, créditos assim. E aí tá lá listando, aí você olha para aquela lista ali, e aí o que a gente precisa entender é que nada daquilo é a nossa sombra. A nossa sombra é muito pior do que aquilo que está lá. Porque está na dimensão inconsciente. Vou dar um exemplo claro para vocês e fantástico que está no nosso Evangelho, para que vocês possam pensar um pouco sobre o quanto nós nos desconhecemos. Vocês já devem ter ouvido falar da passagem no Novo Testamento que chama-se a negação de Pedro. Vocês imaginem, vocês vão ver o vocabulário riquíssimo que eu tenho para traduzir o Evangelho, o Novo Testamento, é uma coisa assim fantástica. Mas eu digo que Pedro, estavam lá na Santa Ceia, um dos últimos momentos, né, com Jesus, e Pedro estava se achando demais, como sempre, né? Porque Pedro tentava se colocar acima dos outros, como se fosse melhor do que os demais. E na Santa Ceia não ia ser diferente. Ele estava lá se achando, tentando se mostrar que ele era o bom, que ele estava acima dos outros, ele era o mais velho e tudo. E aí Jesus olha para Pedro e diz, menos Pedro, menos, né? E nada de Pedro entendeu menos. Ele diz que menos, né? Eu sou mais, eu sou melhor e tal. É a gente, né? Achando que está tudo bem resolvido, que a gente é isso, que é aquilo. E aí Jesus diz, Pedro, Pedro, antes mesmo de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Isso era uma proposta de autodescobrimento. Jesus estava convidando Pedro a enxergar que dentro dele havia um comportamento interesseiro, de aparência, de arrogância, de egoísmo, e que na hora que estivesse em conflito os seus interesses ou o seu contato com o Cristo, ele negaria o Cristo para assumir os seus próprios interesses. Era uma proposta de autodescobrimento, porque Jesus estava dizendo, olha, você não é tão bom quanto você está achando que você é. E o que Pedro fez? Nossa, Jesus, não tinha pensado que existia esse mal dentro de mim? Já que o Senhor vai meditar lá no Monte das Oliveiras, me leva junto, vou meditar, vou refletir, que existe um mal dentro de mim de verdade. Foi isso que Pedro fez? Ele disse, eu?
todo mundo pode te negar, eu jamais te negarei. E o que aconteceu? Negou ao Cristo por 3 vezes. E quando o galo cantou, nem enquanto negava, quando o galo cantou, após o galo cantar, ele cai em si, o Evangelho de Mateus diz, após o galo cantar 2 vezes. O Evangelho de Marcos, após o galo cantar 2 vezes, nem uma vez foi suficiente, 2 vezes, ele cai em si e reconhece que havia negado a Jesus. Vocês imaginem o peso de Pedro para precisar assumir que ele de fato negou Jesus. Os apóstolos praticamente interromperam a sua vida para viver a mensagem do Evangelho e se viam ali como os responsáveis pela continuidade da Boa Nova, e no momento culminante ele estava mais preocupado com os seus interesses, com o preço social que ele teria que pagar e a sua família, e ele nega Jesus. A gente não consegue mensurar o impacto que ele teve quando ele foi obrigado a assumir que ele negou Jesus. Judas se mata. Pedro faz um percurso diferente. Porque a partir daquele momento, Pedro se transforma numa pessoa humilde que ele não era. Porque ele foi obrigado a assumir que o mal estava dentro dele. E quando, na sua morte, ele vai ser crucificado, ele diz que não era digno de ser crucificado como Jesus e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas porque ele era aquele homem que se achava maravilhoso? Não. Porque ele foi obrigado a reconhecer a presença do mal dentro dele. E isso lhe transformou no principal, ou num dos principais pilares do cristianismo. Mas por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Vocês imaginem que era Jesus que estava dizendo, olha, você não é essa pessoa tão maravilhosa que você está achando que você é. E mesmo Jesus, que já tinha realizado todos aqueles milagres aos olhos dele, ele não conseguia assumir o convite de autodescobrimento. Se fosse qualquer um, Tiago, Judas, alguém dizendo, olha Pedro, você não é tanto assim não, você abaixa. Era fácil de entender, dizendo, cala a boca, eu sou melhor que vocês, sim. Mas Jesus estava ali materializado na sua frente, lhe dizendo, você não é quem você acha que você é. E mesmo assim ele não aceitou. Isso nos faz pensar que talvez conosco não seria diferente. Se Jesus viesse e dissesse, olha, você não me ama tanto que você está achando que se ama, você é interesseiro, você está aqui por aparência, por poder, por isso, por aquilo. A gente diz, jamais, Senhor, eu tenho certeza que eu te amo, e não sei o quê. E a gente ia repetir o mesmo comportamento de Pedro. Isso retrata quão difícil é nos conhecermos. Porque para que Pedro ouvisse o que Jesus estava falando, ele teria que abrir mão de todas as imagens que ele construiu até então. Ele construiu a imagem de que ele era melhor do que os outros, de que ele era mais sábio, de que ele estava à frente. E para que ele assumisse que ele poderia negar Jesus, ele tinha que jogar tudo isso fora. E ele não foi capaz de jogar tudo isso fora. A vida lhe deu um tombo e ele daí então abre mão de tudo isso. Mas vocês vejam que mesmo com Jesus estando ali presente, ele não abriu mão das questões egóicas, das personas, das máscaras que ele construiu. Isso retrata quão difícil é para nós abrirmos mão das nossas máscaras, das ideias que nós temos construídas a nosso respeito para nos conhecermos. É por isso que eu digo, um filho vai dizer, mas é tudo do teu jeito. E aí a gente tem que parar e pensar, meu Deus do céu, eu estou sendo então autoritário, eu estou sendo impositivo, eu estou desrespeitando meu filho e mais preocupado com os meus interesses. Aí a gente dá uma camuflada e diz, mas meu filho, quando você tiver a minha idade, você vai compreender. Continuou sendo arrogante, porque eu estou dizendo, você não entende nada da vida, e o dia que você estiver na minha posição, você vai compreender. E às vezes não. O que não deixa de ser verdade.
às vezes, olha só o que eu vou te dizer. Antes de você falar, eu já tinha pensado em dizer, então não é para você. Às vezes, nós vamos conseguir moldar os nossos filhos nas mesmas máscaras que nós nos moldamos. E eles vão repetir os nossos comportamentos. Muitas vezes. Não porque aquilo seja verdade, mas nós incutimos neles as nossas verdades e eles vão repetir as mesmas coisas. E aí a gente vai dizer, ó, tá fazendo tudo que eu fazia. Como se isso estivesse ratificando e dizendo que eu tô certo. Mas se nós tivermos a disponibilidade de nos conhecer, a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, né? Passou uma geração inteira e está fazendo a mesma coisa. Não conseguiu enxergar outros aspectos da vida, né? Quando um pai tem certeza que a melhor forma de educar seus filhos é batendo, ele vai ter 500 mil argumentos para bater nos seus filhos. E ele vai dizer que ele apanhou e que ele é quem ele é porque ele apanhou. E se alguém não apanha e tem algum traço, você está vendo? Mas se você desse umas pauladas, ele ia aprender. E um sujeito bem educado que não apanhou, ele vai ter um monte de argumentos porque a gente não consegue abrir mão das nossas personas. Porque para que eu então abra mão de bater no meu filho, eu vou ter que assumir que o meu jeito de educar pode ser ultrapassado. Ou que eu não tenho habilidade para dialogar, que eu não tenho argumentos para convencê-lo de agir de outra forma, eu vou ter que assumir que eu sou um bruto, porque a única forma que eu tenho de educação é agressividade. Para que eu abra mão disso, o ego vai se estraçalhar e vai por água abaixo. Tudo que eu construí a meu respeito vai por água abaixo. A gente então prefere negar ao mundo do que abrir mão das imagens que nós temos a nosso próprio respeito. Faz sentido então quando eu trago Joana de Ângeles, que diz que é um grande parto impondo coragem? Porque se conhecer, como eu falava do desafio, não é para qualquer um. Nós temos 500 mil argumentos para continuar justificando as nossas atitudes. E muitas vezes na psicoterapia, aquelas cenas se repetem uma vez, se repetem 2 vezes, 3 vezes, e aí lá pela 4ª ou pela 5ª vez é que o analista vai dizer, mas você não consegue perceber que é você o mesmo elemento de todas essas... porque lá no meu trabalho aconteceu isso, porque lá no meu casamento... Mas o que existe em comum entre o teu trabalho, teu casamento e a relação com os teus filhos? É você. Então, se essa cena está se repetindo, é por tua conta. E tem pessoas que preferem odiar o analista do que também se conhecer. Você não me entende, ninguém me entende. E aí para de fazer análise, né, do que se conhecer. Em geral, com os meus pacientes, eu sou muito amoroso, assim. Daí eu vou dizendo com jeitinho, tem pacientes que voltam na outra sessão e dizem, Marlon, aquilo que você me falou, eu fiquei pensando depois, se fosse qualquer pessoa na rua que me falasse, eu dava um soco na cara da pessoa. Mas você foi falando de um jeitinho, que quando eu vi, eu estava ali, eu tive que assumir o que eu era, mas agora eu tô com raiva de você. Porque, de fato, nós não estamos num julgamento. Né? Nós estávamos conversando isso no ônibus vindo para cá, né? O ambiente de fraternidade, de amorosidade, de respeito e de não julgamento vai nos permitir nos conhecermos. Quando eu me sinto num ambiente hostil, que eu preciso ficar me justificando, então eu não consigo nem olhar para dentro de mim, eu já tenho as respostas prontas. Mas quando nós criamos um ambiente de amorosidade, as coisas elas vão fluindo naturalmente. E isso é o que acontece muito no consultório. Nós estabelecemos uma relação de não julgamento, de não condenação, de respeito, de fraternidade, que as pessoas ficam à vontade para se conhecer. E aí chega o sujeito dizendo, você sabe que esses dias eu estava pensando, minha mulher tinha falado lá desde quando a gente casou que eu não sei o quê, e eu estou achando que faz sentido. Então veja, aquele negócio já estava reverberando dentro da pessoa. Mas quando nós criamos um ambiente de acolhimento, de respeito, as coisas começam a brotar. Porque o inconsciente naturalmente vai jogando os conteúdos. Se nós estivermos abertos para nos conhecermos, naturalmente o inconsciente vai trazendo os conteúdos a nosso próprio respeito. E aí por isso eu gosto de pensar, meu pai do céu já é 11, 15 agora, né? Quase.
Por isso eu gosto de pensar o quão privilegiado pode ser o espaço do Centro Espírita. Para construirmos no Centro Espírita um espaço de autodescobrimento, no sentido de um ambiente de acolhimento, de respeito, de amorosidade, de não julgamento. E o dia que nós abrimos o Evangelho, e o texto é o orgulho e o egoísmo, nós podemos nos sentir entre irmãos para dizer, gente, esse texto me ajuda a ver que ontem eu tive uma atitude orgulhosa. E aí eu posso compartilhar entre irmãos, no verdadeiro sentido da palavra, a postura de orgulho que eu tive. Se nós não criamos este ambiente de amorosidade, a gente lê sobre o orgulho e o egoísmo e vai dizer, a nossa sociedade é muito orgulhosa. Esses dias eu vi lá no ônibus, fulano fez isso, e aí nós temos exemplo de todas as pessoas do mundo que são orgulhosas e egoístas. Mas eu não consigo enxergar em mim o orgulho e o egoísmo. O Evangelho no lar deveria ser um espaço assim. Nós lemos o Evangelho sobre a inveja, e aí o pai de família deveria falar da sua cota de inveja, a mãe da sua cota de inveja. Talvez com isso os filhos se sintam à vontade para reconhecer a sua cota de inveja, porque todos nós temos uma cota de todas essas coisas. Eu lembro de uma senhora, nós falávamos sobre a importância, eu sempre trago assim, a questão que o Evangelho tem que servir para nós, né? Senão a gente se reúne aqui, a gente lê os livros e isso não faz sentido nenhum. Se for para avaliar o mundo, as pessoas lá fora, o problema dos outros, não faz sentido. O Evangelho é para nós, para a nossa transformação. E se a gente não se conhece, não penetra, não tem sentido. E aí quando eu vou fazer Evangelho, faço Evangelho na casa de muitas pessoas, acabo compartilhando de muitas relações. E aí tinha uma mulher que ela sempre falava do marido. Então falava e dizia, nossa, mas o fulano, né? E aí ele acabava aceitando, ele sempre concordava, dizia que ele estava com a melhor parte, porque ela estava sinalizando as coisas e se ele estivesse aprendendo com isso, ele estava com a melhor parte. E aí eu falava, mas acho que é importante, né, a gente trazer o Evangelho para nós. Trazer o Evangelho para nós, para refletir. E aí teve um dia que ela falou, Marlon, hoje eu vou falar de mim. Que a gente lê um texto sobre a vaidade. E ela disse assim, hoje eu vou falar de mim. O Marlon sempre estimula, né, a gente falar da gente no Evangelho. Eu queria falar que esse tema da vaidade, eu me reconheci por muitos anos vaidosa. E aí no fim das contas ela falou dela para dizer que ela já deu conta da vaidade. Então a única vez que ela trouxe o Evangelho para ela, era para mostrar que ela era um exemplo e que ela era vaidosa, mas que agora ela já não era mais. Não é assim, Marlon? Aí eu digo, mas você se colocou... É porque daí eu falo, né? Pediu minha opinião, eu falo. E aí eu disse, mas você se colocou como exemplo, né? O Evangelho tem que servir para que a gente reflita sobre as nossas fragilidades morais. Se nós não nos conhecemos, nenhum texto do Evangelho vai fazer sentido para a nossa vida. E a gente está ouvindo a palestra de Divaldo Pereira Franco, que é considerado o maior orador do mundo, e pensando, fulana devia de estar aqui. Essa palestra foi toda para ela. E se a fulana estivesse aqui, ela ia dizer, o Marlon devia de estar aqui. Porque nós sempre estamos adequando o Evangelho aos outros. Então, para que a gente possa... É até 11h30 que eu vou... Essa primeira parte. Para que a gente possa concluir assim, a importância dessas colocações do autodescobrimento, eu queria trazer para vocês uma questão que está no Livro dos Espíritos e que muitas vezes nós não atentamos para a profundidade da pergunta. Allan Kardec pergunta aos espíritos na questão 919. Vocês não acham que eu tenho o Livro dos Espíritos decorado na minha cabeça? É sempre as mesmas perguntas que eu falo, e aí é fácil de decorar essas mesmas. Eu não sei a 918, não sei o que está na 920. Eu sei a 919 e 919A, tá? Porque talvez fique olhando e falando, meu Deus, o Marlon cita de cabeça todo o Livro dos Espíritos. É só essas partezinhas que eu falo, tá? Mas no 919,
Allan Kardec faz uma pergunta importantíssima. Veja, ele diz assim, qual o meio